Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo, onde hoje começamos o módulo Conjuntos Numéricos. E como primeiro tópico deste módulo temos Conjunto dos Números Naturais. Este tópico está dividido em 5 aulas: Noções iniciais e operações aritméticas em N, Principais critérios de divisibilidade, Números primos e decomposição em fatores primos, múltiplos e MMC, divisores e MDC. Em nossa primeira aula, noções iniciais e operações aritméticas em N. Objetivos desta aula: apresentar o conjunto dos números naturais, apresentar os subconjuntos notáveis dos naturais, estudar as operações aritméticas definidas no conjunto dos naturais e verificar a importância do uso de parênteses em expressões numéricas. Introdução. O conjunto dos números naturais, ou conjunto N, ou simplesmente N, é o mais intuitivo dentre os conjuntos numéricos. Na verdade, começamos a estudá-lo bem antes de aprender a ler. E, apesar de simples e intuitivo, seu estudo é a base para o estudo de todos os conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais. Na notação de conjuntos, temos que o conjunto dos números naturais pode ser representado desta forma, com os seus elementos dispostos entre chaves e separados por vírgulas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, visto que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito que começa no zero. Na reta numerada, podemos representá-lo da seguinte forma, onde a seta, na reta, indica o sentido do crescimento dos números. Subconjuntos notáveis de N. O conjunto dos números naturais tem alguns subconjuntos notáveis. Vamos enunciá-los aqui. O primeiro desses conjuntos é o conjunto dos números naturais não nulos, que denotamos por N asterisco. Ou seja, pegamos o conjunto dos números naturais e retiramos o elemento zero. O segundo subconjunto notável é o conjunto dos números naturais pares, ou seja, o conjunto dos números 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, que denotamos por NP, e podemos escrever também em notação matemática N igual a 2K, tal que K pertence aos naturais. Como terceiro subconjunto notável, temos o conjunto dos números naturais ímpares, denotado por NI, e que é o conjunto dos números 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente, que também pode ser escrito como o conjunto dos números N igual a 2K mais 1, tal que K pertence aos naturais. Como quarto subconjunto notável, temos o conjunto dos números naturais primos, que são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Esse conjunto é denotado por P, subíndice N, que é igual ao conjunto dos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim sucessivamente. Quando os estudantes começam a estudar o conjunto dos números naturais, surgem algumas dúvidas sobre o zero. A primeira delas é: o zero é um número natural ou não? A resposta a essa pergunta é um pouco curiosa. Depende. Ao trabalhar com a álgebra, consideramos que o zero pertence ao conjunto dos naturais. Isto porque precisamos e queremos que as operações de soma e multiplicação sejam simétricas dentro do conjunto. Consequentemente, elas precisam ter um elemento nulo dentro do conjunto dos números naturais. O 1 é o elemento nulo da multiplicação e o 0 é o elemento nulo da adição. Portanto, ele precisa estar no conjunto dos números naturais. Por isso que consideramos, ao trabalhar com álgebra, que ele pertence ao conjunto dos números naturais. Ao se trabalhar com análise, prefere-se considerar que o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pois, neste caso, para enumerar as sequências com números pertencentes aos naturais, o elemento n da sequência vai corresponder ao número n do conjunto dos números naturais. Ou seja, o fato do zero pertencer ou não ao conjunto dos números naturais depende de quem estiver trabalhando com ele, depende de como ele for definido. Para quem trabalha com análise, o conjunto dos naturais com o zero é chamado de conjunto dos naturais estendidos. Uma segunda dúvida que alguns alunos têm é se o zero é par. A resposta para essa pergunta é bem simples, é claro. Um número é par quando, ao ser dividido por 2, não tem resto. Consequentemente, quando dividimos o zero por 2, não há resto para a divisão, portanto, o zero é par. Operações definidas em N. Vamos a duas definições importantes. A primeira é: operação definida em um conjunto. É a operação que, realizada entre dois elementos do conjunto, trará como resposta um terceiro elemento do mesmo conjunto. Segunda, conjunto fechado em relação a uma operação. Se uma operação aritmética está definida dentro de um conjunto, dizemos que este conjunto é fechado em relação a esta operação.
A adição e a multiplicação estão definidas em N, ou seja, o conjunto N é fechado em relação à adição e à multiplicação. Matematicamente, podemos escrever o seguinte: para todo Mn pertencente aos naturais, M mais N pertence aos naturais e M vezes N também pertence aos naturais. A subtração e a divisão não estão definidas em N. Podemos realizar subtração e divisão com números naturais, mas nem sempre a resposta vai ser um número natural. Vamos a duas regras importantes para as operações aritméticas. A primeira é referente à ordem das operações aritméticas em N. Efetuamos primeiro a multiplicação, em seguida efetuamos a adição. Mas por quê? A multiplicação em N é uma adição com elementos repetidos. Exemplo: se tivermos x igual a 4 vezes 5, isto é uma outra maneira de escrever 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Já se tivermos y igual a 2 mais 4 vezes 5, isso é uma outra maneira de escrever 2 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá 22. Ou seja, temos que fazer primeiro a multiplicação, pois se fizéssemos primeiro a adição, teríamos algo como 2 mais 4, 6 vezes 5, 30, uma resposta diferente do que a expressão realmente significa. Esta regra vale para o conjunto dos números naturais e para todos os conjuntos numéricos. Sempre que tivermos adição e multiplicação em uma expressão numérica, realizamos primeiro todas as multiplicações para depois fazer as adições. Mas e a subtração e a divisão? Como já falamos, elas podem ser realizadas com números naturais, mas a resposta nem sempre pertence aos naturais. Quando as efetuamos e encontramos x pertencente aos naturais, não há o que questionar. Quando as efetuamos e encontramos que x não pertence aos naturais, a resposta não existe no conjunto N. Portanto, podemos estender a regra da ordem das operações aritméticas em N para incluir a divisão e a subtração. Ou seja, ao realizarmos operações aritméticas em expressões numéricas e algébricas em N, efetuamos primeiro a multiplicação e a divisão e em seguida efetuamos a adição e a subtração. A outra regra importante refere-se ao uso de parênteses e à ordem das operações aritméticas. Nela temos as operações entre parênteses são realizadas antes das operações entre colchetes, as operações entre colchetes são realizadas antes das operações entre chaves, as operações entre chaves são realizadas antes das operações que estão fora dos parênteses, colchetes e chaves. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Determine o valor de x nas expressões numéricas a seguir. Expressão bem simples. X igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Aqui só temos a adição. Consequentemente, somamos em qualquer ordem e obtemos como resposta x igual a 21. Item B. X igual a 2 mais 3 vezes 5 mais 4 vezes 2. Aqui temos adição e multiplicação, portanto temos que fazer primeiro a multiplicação. Efetuando as multiplicações, temos que x igual a 2 mais 15, que é 3 vezes 5, mais 8, que é 4 vezes 2. Agora só temos adição e vamos somar. Neste caso, temos que x igual a 25. Item C. X igual a 2 vezes 3, mais 2 vezes 7, mais 3, mais 4 vezes 1. Neste caso, também temos multiplicação e adição. Portanto, vamos efetuar primeiro as multiplicações, o que dá x igual a 6, mais 14, mais 3, mais 4. Portanto, x igual a 27. Item D. X igual a 1 mais 2 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 6. Neste caso, fazendo primeiro as multiplicações, temos que x igual a 1 mais 6, mais 20, mais 6. Portanto, x igual a 33. Item E. Neste caso, temos 1 mais 2, que multiplica 3 mais 4, que multiplica 5 mais 6. Perceba que esta, exceto pelo uso dos parênteses, é a mesma expressão do item anterior. Só que aqui colocamos parênteses para indicar que algumas operações precisam ser feitas antes. Consequentemente, por haver parênteses, as adições têm que ser realizadas antes, porque elas estão dentro do parêntese, enquanto as multiplicações estão fora. Assim, temos que x igual a 3 vezes 7 vezes 11, que é igual a 231. Resultado bem diferente do encontrado no item E, onde tínhamos a mesma expressão sem os parênteses. Item F. X igual a 1 mais 2, que multiplica 3, mais 4 vezes 5, mais 6. Perceba que esta expressão é similar às dos itens D e E. No entanto, mudamos a posição dos parênteses para indicar uma ordem diferente das operações. Realizando as operações que estão dentro dos parênteses primeiro, temos que x igual a 3, que é o resultado do primeiro parêntese, que multiplica 3 mais 20 mais 6, onde fizemos a multiplicação primeiro. A adição vai ser feita na linha seguinte. Consequentemente, x igual a 3 vezes 29, que é igual a 87.
Item G, x igual a 1 mais 2 que multiplica 3 mais 4 vezes 5 mais 6. Expressão novamente similar dos itens anteriores, em que mudamos apenas a posição dos parênteses. Neste caso, temos que x igual a 1 mais 2 que multiplica 3 mais 20 mais 6, onde da primeira para a segunda linha resolvemos só a multiplicação que estava dentro do parêntese. Então, ficamos com x igual a 1 mais 2 vezes 23 mais 6. Portanto, x igual a 1 mais 46 mais 6, que é igual a 53. Perceba que resolver expressões numéricas em n costuma ser simples. No entanto, as operações precisam ser feitas com cuidado para que erros não sejam cometidos, pois mudar a ordem das operações pode levar a um resultado completamente diferente do esperado. Agora vamos fazer alguns itens, incluindo as outras operações. Item G, x igual a 15 menos 8 mais 2 vezes 3 menos 9. Neste caso, resolvemos primeiro a multiplicação e depois soma e subtração. Portanto, temos x igual a 15 menos 8 mais 6 menos 9, o que nos dá x igual a 5. Item I, x igual a 2 mais 5 vezes 4 menos 18 dividido por 2. Neste caso, temos que realizar primeiro a multiplicação e a divisão, para depois fazer a soma e a subtração. Portanto, temos que x igual a 2 mais 20 menos 9, que é igual a 13. Item J, x igual a 32 menos 15 vezes 4. Temos que fazer primeiro a multiplicação e depois a subtração, o que nos dá x igual a 32 menos 60, que é igual a menos 28. Portanto, x não pertence aos naturais. Item K, x igual a 7 dividido por 5. A divisão de 7 por 5 não é exata, portanto, x não pertence aos naturais. Item L. Neste caso, temos uma expressão numérica em que aparecem as 4 operações e também aparecem chaves, colchetes e parênteses. Assim, temos que realizar primeiro as operações entre parênteses, para depois realizar as operações entre colchetes, para depois realizar as operações entre chaves e, por último, as operações que estão fora destes. Consequentemente, vamos fazer primeiro 8 menos 4 na expressão que está entre parênteses e 3 vezes 9, que também está entre parênteses, o que nos dá para essa expressão isto aqui. Dentro dos colchetes dessa segunda linha, temos as operações de multiplicação e adição. Fazemos primeiro a multiplicação e depois a adição. Portanto, vamos ter que x igual a 12 mais 5 menos 27, e tudo isso dentro de chaves, dividido por 5. Fazendo a operação entre colchetes, temos que x igual a 27 menos 27, dentro de chave, dividido por 5. Portanto, x igual a 0 dividido por 5, que nos dá x igual a 0. Item M. Temos que x, abre colchete, 8 vezes, abre parênteses, 5 menos 3, fecha colchete, dividido por, abre colchete, 21, menos, abre parênteses, 2 mais 5, fecha parênteses, vezes 3, fecha colchete. Temos que resolver primeiro as operações entre parênteses, depois as operações entre colchetes, por último, as operações fora desse. Realizando essas operações, temos que x igual a 8 vezes 2, entre colchetes, dividido por, abre colchete, 21, menos 7 vezes 3, fecha colchete. Portanto, x igual a 16 dividido por 21 menos 21, portanto, x igual a 16 dividido por 0. No entanto, não existe divisão por zero. Esta é uma operação que não está definida. Isto significa que x não existe. Finalizando a nossa aula, queremos dizer que hoje começamos a relembrar o conjunto dos números naturais. Vimos sua representação, seus subconjuntos notáveis e as operações aritméticas definidas nesse conjunto. Falamos sobre a importância do uso de parênteses em expressões numéricas. Lembramos também que há material de apoio no site neldis.com.br e que na próxima mini-aula iremos falar dos principais critérios de divisibilidade. Assim, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima mini-aula.